Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é o Nada Trivial. Quintas-feiras, que é o dia da Turma do Fundão, nosso quadro de neurociência aplicada à educação. E você que gosta do tema, né, neurociência e educação, já compartilha, curte, já dá essa força aqui para o canal Nada Trivial, porque a gente está precisando crescer o número de visualizações, número de inscritos. Então, eu conto com você para dar essa força para a gente. Porque o tema do vídeo de hoje, eu tenho certeza que você já se debruçou sobre essa pergunta. Será que existem diferentes formas de aprender, estilos? Será que as pessoas são diferentes? Tem gente que diz assim: "Ah, eu estudo melhor escrevendo", ou "Ah, eu preciso ler e sublinhar", "Ah, eu prefiro assistir um vídeo", "Ah, eu sou mais sinestésico, eu preciso tocar as coisas, fazer experimentos". Será que isso existe de fato? Fato é que quando a programação neurolinguística começou a fazer bastante sucesso, desde a década de 90 do século passado, está na própria conceituação da PNL que as pessoas se dividem em 3 estilos. Esses estilos são quase estilos relacionados à personalidade das pessoas, né. Então, lá na PNL, se coloca, né, que existem as pessoas que são visuais, as pessoas que são auditivas e as pessoas que são sinestésicas. E isso é uma espécie de uma constatação a respeito de como que as pessoas preferem se relacionar com o mundo. Agora, dizer que por causa disso essas pessoas aprendem melhor utilizando esses canais sensoriais, aí tem uma história um pouquinho mais longa que vale a pena a gente contar com calma. Então, se você já deve ter até feito um teste, ou se você já tem, né, ideia de qual é o seu estilo de aprendizagem, pode ser que você fique bem chateado comigo agora, porque eu vou desmontar um pouco essa história e recriá-la a partir de uma outra base, né? Então vamos entender o que que é verdade, o que não é verdade nessa afirmação e se isso tem realmente alguma coisa a ver com o funcionamento cerebral ou não. Bom, o começo todo dessa história é que, ao nascermos, quando a gente nasce, nós não temos efetivamente nenhum canal sensorial prevalente. Por quê? Porque nós estamos utilizando áreas cerebrais, nós estamos utilizando recursos do nosso sistema nervoso que são muito simples. Eles têm, inclusive, baixíssima discriminação. Já deve ter ouvido dizer que a criança, ao nascer, enxerga mal, ouve mal, e o que mais se salva ali é o olfato, né? Que é um sentido químico que, desde muito pequenininho, ele já consegue ter uma entrega de valor bem boa, porque as estruturas do próprio córtex cerebral que atendem à identificação dos cheiros, ela já tem um funcionamento um pouco mais simples, tá? Agora, isso não significa que a criança não tem ainda um estilo de aprendizagem, né? Na verdade, ela está aprendendo e aprendendo muito. Se a gente for considerar o tempo de sono do tipo REM, que é o sono que favorece os processos de aprendizagem, né? O sono Rapid Eye Movement, que é aquele movimento ocular rápido que aparece durante essas fases do sono, um bebê ao nascimento, ele faz cerca de 16 horas de sono REM por dia. E só isso já seria, né, um sinal bem importante de que ele está aprendendo muita coisa. Então, mesmo não tendo nenhum canal sensorial bem desenvolvido, nem a visão, nem a audição, nem o tato, e trabalhando muito em cima de sentidos químicos, como é o caso da gustação e da olfação, e também desenvolvendo de forma mais primitiva algumas reações emocionais, a criança ainda não tem exatamente uma região cortical que discrimine muito bem os estímulos que ela está recebendo. Fato é que, à medida que ela vai interagindo com o mundo, né, interagindo com as pessoas, interagindo com os objetos, interagindo com os animais, interagindo com as plantas, interagindo com o seu ambiente, ela vai obtendo informações que vão entrar por diferentes canais sensoriais. Então, ela vai enxergar coisas, ela vai tocar coisas, ela vai ouvir coisas, e os processos de aproximação desse indivíduo com o mundo vão se dar justamente através dos órgãos dos sentidos. Então, com o passar do tempo, as regiões que discriminam esses estímulos vão ficando cada vez mais bem desenvolvidas. E é aí que pode começar a acontecer algum tipo de descompensação, vamos dizer assim.
Em alguns casos, essa descompensação é extremamente ampla, grande e está diretamente ligada a condições da natureza desse indivíduo. Por exemplo, digamos que uma criança ao nascimento tenha tido uma porção de quadros de otite recorrentes. Isso acontece, a criança, desenvolve uma inflamação, uma infecção no ouvido, na orelha, né, geralmente na orelha média, e isso gera uma inflamação, isso fica com secreção, ela tem dificuldade de usar o aparelho auditivo, né, e se isso for recorrente, acontecer com muita frequência, e sai de uma, cura de uma, já cai na outra, etc e tal, com certeza aquele canal sensorial, que é o canal da audição, vai ficar prejudicado. E não é exatamente porque a orelha está ficando prejudicada. Isso, obviamente, também pode acontecer. Essas otites recorrentes podem levar, inclusive, à perda auditiva, se levar à lesão do tímpano ou de alguma outra estrutura fundamental ali para o trabalho, vamos dizer assim, da audição. Mas só pelo fato desse sinal auditivo ter ficado prejudicado ao longo dessas etapas de otite, o que que vai acontecer? O córtex cerebral, as estruturas mais elaboradas do cérebro, vão acabar não desenvolvendo circuitos muito bem elaborados para aquele canal sensorial. Então, é possível que essa criança desenvolva algum tipo de dificuldade com a audição. Ela pode, inclusive, ter dificuldade com algum tipo de som mais grave, som mais agudo, ou com algum tipo de formação, né? Algum encontro consonantal que ela não consegue entender exatamente. Isso pode levar, inclusive, a consequências como dislexia mais para frente, né? Então, existe uma correlação. Mas a causa para isso ter acontecido é uma causa patológica, né? A criança enfrentou otites recorrentes. Vamos pensar numa outra criança que é estrábica. Então, ela também pode vir a ter dificuldades no desenvolvimento das habilidades visuais, porque o fato dela não estar tendo experiências visuais corretas, vamos dizer assim, vai prejudicar o desenvolvimento das regiões cerebrais que estariam envolvidas com essa apreciação. E depois pode ser que essa criança não seja muito estimulada a tocar nas coisas, a sentir, a usar o tato, a pegar as coisas, é muito impedida, tudo é caca, tudo está sujo, tudo não pode, tudo que ela tenta investigar é reprimido. Então, também pode ser que ela tenha ali alguma condição que vai fazer com que esse canal se desenvolva menos. Mas, em geral, as pessoas vão recebendo estímulos nos diferentes canais sensoriais e vão desenvolvendo essas áreas de forma relativamente homogênea. O que pode acontecer é que um desses canais pode ser melhor estimulado do que outro. E justamente o fato dessa criança começar a ter um melhor desenvolvimento em uma dessas áreas específicas daquele sentido específico, fará com que ela tenha uma certa predileção por estímulos que entram por aquele canal. Mas isso não significa que na educação nós devamos privilegiar aquele canal. É exatamente o contrário, porque se você entendeu a lógica, os estímulos favorecem o desenvolvimento das áreas cerebrais que estão lendo aqueles estímulos. E à medida que a gente vai dando esses estímulos, e eles acontecem com qualidade, o cérebro vai se moldando justamente para aprender a ser cada vez mais ágil e mais eficiente na leitura desses estímulos, que, no fundo, é a leitura do ambiente onde ele está. Porém, se houver algum tipo de assimetria, seja ela nesses quadros mais patológicos ou simplesmente porque a criança tem uma maior predileção, ela, fica mais tempo, por exemplo, ouvindo musiquinha, ou fica mais tempo vendo imagens, fotos, figuras, ou fica mais tempo mexendo e brincando nas coisas, ela pode ter alguma assimetria entre esses canais, o que fará com que aquilo que foi apresentado no canal que ela tem maior, capacidade, fique mais fácil de ser aprendido. Mas é aí que muita gente erra, porque aí o que acontece? Algumas pessoas dizem: "Aproveite esse canal e coloque tudo por ali, dê ênfase para aquele tipo de aprendizado", porque aquela criança tem facilidade com, por exemplo, o canal visual. Mas é aí que está o erro, porque é justamente o contrário. Quando a gente identifica que uma criança tem maior predileção ou maior capacidade em algum desses canais sensoriais, o que nós devemos fazer como educadores é justamente tamponar esse desequilíbrio e oferecer estímulos e condições para que os outros canais também se desenvolvam. Porque não há limite. Nós, pensando dessa forma, fica parecendo que existe um limite.
E que, se eu desenvolver o meu canal visual, eu não vou desenvolver o auditivo e vice-versa. Isso não é verdade. Muito pelo contrário, você pode ter um desenvolvimento amplo de circuitarias muito robustas em toda a sua sensorialidade. Não há limite para isso. A questão é que quanto mais a gente usa um, maior é a chance da gente reforçar o uso naquele canal, porque a gente tem um pouco mais de facilidade. Mas não deveria ser uma condição avaliada pela educação. Se lá o adulto se percebe mais auditivo do que visual, ou mais visual do que sinestésico, e quer utilizar isto como uma forma de favorecer o seu processamento, ok. Mas isso significa que o desequilíbrio já se estabeleceu, que não foi feito ali, através da educação, dos estímulos ou dos processos de aprendizagem, um tamponamento dessa diferença e um ajuste desse desequilíbrio. Você pode considerar que isto é uma verdade enquanto manifestação, mas não pode, não deve levar isto para a escola, para a educação, para a interação com crianças e adolescentes. Porque justamente o pensamento tem que ser o contrário disso. À medida que a gente identifica que existe algum tipo de fragilidade em algum canal, a gente tem que estimular aquele canal. Veja o que acontece quando uma criança desenvolve falha no processamento auditivo central, que é justamente uma das possibilidades que pode se desenvolver à medida que a gente não estimula o canal auditivo de uma criança, né. Pode ser aquela criança que teve otites recorrentes e que ninguém percebeu, e que aquilo foi sendo empurrado um pouco, né, tipo: "Ah, não, não tem problema nenhum", porque ela tamponava isso, inclusive usando outros canais, como é o caso da visão. Só que quando ela chega numa uma fase da aprendizagem, quinto, sexto, sétimo ano, em que os temas que são tratados são cada vez mais complexos, esta falha de processamento auditivo central vai fazer falta, né, ou vai acabar prejudicando, né, a falha vai acabar prejudicando a funcionalidade desse indivíduo na compreensão desses temas complexos. Então a gente dá uma muleta que no final vai acabar super atrapalhando ela se ele se desenvolver, andar com as próprias pernas, né. E é aí que está o problema, a gente precisa garantir que no desenvolvimento da criança ela tenha acesso a estímulos que evidenciem todo o arsenal sensorial que ela tem à disposição para fazer a sua navegação cognitiva. Porque no final é isso, o que interessa é que a criança compreenda o raciocínio, compreenda a apresentação dos conteúdos, compreenda o que de fato está sendo colocado à frente dela através dos estímulos, para que ela possa construir essas redes neurais, usar esses conteúdos como forma de enriquecer o próprio raciocínio. Então, quando nós deixamos uma criança não desenvolver algum canal, isso vai fazer falta depois para ela em relação à sua condição cognitiva. Veja, uma criança que não desenvolve um canal visual adequado, ela tem dificuldade de fazer as construções visioespaciais. Sem construção visoespacial, dificilmente essa criança será letrada em matemática. Ela poderá saber fazer operações, mas o visoespacial é a base do raciocínio e da cognição matemática. Então, por aí vai. Uma criança que tem dificuldade, por exemplo, com o canal auditivo, terá dificuldade no desenvolvimento de línguas, especialmente segundas ou terceiras línguas que ela queira vir a aprender. Então, como ela não desenvolveu muito esse canal auditivo, ela pode ter dificuldade de perceber nuances de diferenças de emissão sonora ou até mesmo da compreensão sonora, porque se ela não consegue perceber, ela também não vai conseguir emitir as diferenças. Então, vejam, não é tão simples assim a gente dizer que uma pessoa tem esse ou aquele estilo de aprendizagem, porque no final nós estamos praticamente diagnosticando, verificando essas assimetrias que aconteceram durante o desenvolvimento. Muito difíceis de serem evitadas, mas a educação não pode ser a ferramenta através da qual essas diferenças são arraigadas, são fortalecidas. Então, você que é professor, você que é pai, você que é mãe, não se preocupe em descobrir se o seu filho, o seu adolescente a sua criança é auditivo, sinestésico ou visual, porque no fundo, o que você deveria estar preocupado era em desenvolver de forma equânime as entradas sensoriais, os canais sensoriais que ela tem disponível para construir a sua percepção de mundo internamente. É isso. Se você gostou,
Deixa aí o seu like, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Você sabe que se fosse trivial, não ia estar por aqui, porque não ia ter a menor graça, né? Então a gente quer continuar trazendo esses temas nada triviais, com essas explicações baseadas em neurociência, para que você possa fortalecer o seu conhecimento. E para isso, nós precisamos, obviamente, do seu apoio, seja através de um comentário, de uma curtida, de um compartilhamento, ou até mesmo através de um valeu, um botãozinho valeu aí que te ajuda também a contribuir com todo esse time incrível que me ajuda a produzir o Nada Trivial. Espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo.